O Eduardinho chegou, achou que estava terminando já. Tá gravando já. Carlinhos, já tá gravando. Já tá gravando. Já tá gravando já. Bom dia a todos. Estamos aqui para a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2016. Agradecendo a presença dos vereadores Tadeu, vereador Estela, do Aparecido Francisco Domingues, nosso contador, ao Eduardo Bortolotto, secretário, aos presentes no plenário, aos funcionários. Bom dia a todos. Passo agora a palavra ao contador Aparecido Francisco Domingues para suas leituras. Bom dia a todos. Estamos hoje aqui reunidos para a segunda audiência pública do primeiro quadrimestre de 2016. A Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, diz o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou o equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. O anexo 6 é o relatório da execução orçamentária. As receitas previstas no quadrimestre foram de R$ 24.116.725 e a receita efetivamente realizada foi de R$ 19.898.305. O anexo 9 é o demonstrativo dos resultados de arrecadação no quadrimestre, consolidados. O resultado primário são as receitas fiscais, foi de R$ 19.839.443. E as despesas fiscais consolidadas foram de R$ 19.563.497. O resultado nominal, portanto, foi de R$ 3.711.369 negativo, que isso é bom, né, ser negativo. E o resultado primário foi de R$ 2.275.945. O anexo 14 é o comparativo das metas bimestrais de arrecadação. No primeiro bimestre, a meta foi de R$ 11.032.619 e a receita arrecadada foi de R$ 9.358.138. No segundo bimestre, foi de R$ 13.084.105 e a receita efetivamente arrecadada foi de R$ 10.540.166. No total, no quadrimestre, a meta de arrecadação foi de R$ 24.116.725 e a receita efetivamente arrecadada no quadrimestre foi de R$ 19.898.305. O anexo 7 é o demonstrativo da execução das despesas por função subfunção, que são os gastos com administração, assistência social, saúde, educação, urbanismo, saneamento, etc. As despesas do Executivo empenhadas no primeiro quadrimestre foi de R$ 27.794.117. E as despesas liquidadas no primeiro quadrimestre foram de R$ 17.345.530. E a despesa da Prefeitura, da Câmara, empenhada foi de R$ 709.671. E a despesa liquidada da Câmara foi de R$ 581.979. O anexo 5 é o demonstrativo da receita corrente líquida. A receita realizada no quadrimestre, foi no período de 12 meses, de maio de 2015 a abril de 2016,
foram de R$ 53.413.284. E as receitas correntes líquidas do quadrimestre foi de R$ 19.845.000. O anexo 5 na página 7. E a receita corrente líquida do primeiro quadrimestre foi R$ 19.845.305. Agora o item 6, anexo 2. As despesas total com o pessoal do Poder Legislativo no período de maio de 2015 a abril de 2016 foi de R$ 1.571.399, o que corresponde a 2,98% das receitas correntes líquidas do mesmo período. E a despesa da Câmara com o pessoal durante o primeiro quadrimestre foi de R$ 521.866. E a receita corrente líquida de R$ 19.845.305, correspondendo a 2,63% nesse primeiro quadrimestre. A despesa total com o pessoal do Poder Executivo no período de maio de 2015 a abril de 2016 foi de R$ 26.706.224, o que corresponde a 50% das receitas correntes líquidas do período. E a despesa com o pessoal da Prefeitura durante o primeiro quadrimestre foram de R$ 8.735.124, o que corresponde a 44,02% da receita corrente líquida do primeiro quadrimestre. E o gasto, a despesa com o pessoal consolidado, Prefeitura e Câmara, no período de maio de 2015 a abril de 2016, foi de 52,63% das receitas correntes líquidas do período. O anexo 1 e 2 é o quadro demonstrativo da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. O valor legal mínimo é de 25%, segundo o artigo 212 da Constituição Federal. A aplicação do município no ensino no primeiro quadrimestre foi de R$ 3.112.148, o que corresponde a 22,17% das receitas decorrentes de impostos, transferências correntes e outras receitas decorrentes de impostos, que totalizam no quadrimestre montante de R$ 14.037.462. O anexo 3, é o item 9 agora. O anexo 3, aplicação do Fundeb no quadrimestre. O valor aplicado com o pessoal docente, composto pelas despesas com profissionais do ensino em efetivo exercício de suas atividades, foram de R$ 1.917.096, o que corresponde a 61,68% das transferências do Fundeb no quadrimestre. O valor legal mínimo é de 60% sobre as transferências do Fundeb no quadrimestre, que foram de R$ 3.107.929. O item 10 é a aplicação de recursos na saúde. A porcentagem mínima é de 15% das receitas decorrentes de impostos, transferências correntes e outras receitas decorrentes de impostos, que totalizam no quadrimestre um montante de R$ 14.037.462. E no quadrimestre foram aplicados R$ 3.171.614, que corresponde a 22,6% das receitas no quadrimestre. O item 11, que diz respeito aos restos a pagar, foram pagos no primeiro quadrimestre R$ 2.973.505 de restos a pagar que ficaram liquidados. E os restos a pagar não liquidados foram pagos R$ 691.537. E todos esses relatórios estão publicados no site www.cif.netgov.com.br para qualquer um que queira visualizar esses relatórios. Você também até imprimir. Bom, é o que eu tinha a expor. Se alguém tiver alguma dúvida. Estela, tem alguma pergunta?
Representante da Prefeitura, Eduardo Bortolotto, tem alguma coisa a manifestar? Aqui, só para a gente dar continuidade, está chegando o Tadeu aqui. O vereador Tadeu, tem alguma pergunta a respeito? Bom dia, Francisco. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Estela, Carlinho. Eu estou vendo que teve uma diferença muito grande aqui entre receita e despesa no primeiro quadrimestre. Você poderia, ou o Eduardo poderia dizer alguma coisa, por que teve uma caída tão significativa, só para ilustrar o nosso quadro aqui, que está tendo aqui uma diferença menor de 4.218.000 no primeiro quadrimestre. O Eduardo vai dar uma falinha para nós. Bom dia a todos. Você está querendo dizer com relação às receitas previstas e às receitas realizadas? Essa diferença ela sempre existe. O orçamento ele sempre prevê um pouquinho acima do normal. E esse ano a gente está com problema de arrecadação, né? Eu trouxe aqui uns relatórios de 2016, 2015, né? Então, o IPTU, por exemplo, até agora nós recebemos 2.683.000. E aqui já está incluído o valor do mês de maio. Então, esse valor aqui não vai bater muito com o valor que o Chico fechou, porque o Chico fechou em abril. Mas o ano passado, nessa mesma época, nós também já tínhamos arrecadado 2.650. Tá? Então, você vê, R$33 mil a mais só que o valor do ano passado, sendo que a correção do imposto foi de 11%. O que eu pude notar? Já era previsto isso, mas o que eu pude notar é o seguinte, é que o valor arrecadado em maio está maior do que o valor arrecadado em maio do ano passado. Né? Então, maio do ano passado foi 345 mil, esse ano foi 427. Então, o que aconteceu? Dado uma questão da crise econômica, as pessoas parcelaram. Mais pessoas parcelaram. Então, a gente pode notar isso aí. Quer dizer, nós tivemos uma arrecadação menor no mês de abril do IPTU, porque mais gente parcelou. Então, é lógico, vão pagar, mas vão pagar agora dividido aí nas 5 vezes que vai ter. Né? O IPTU, a renda é importante. Agora, outro dado que a gente tem é o FPM. Até agora, queda de 2%. Se você considerar, estou falando em valores nominais, se você considerar uma inflação de 10%, então, na verdade, uma queda de 12% no valor do FPM. O ICMS, né? ICMS, aqui. Deixa eu localizar aqui o ICMS. ICMS praticamente ficou o mesmo valor, ou seja, na verdade temos uma queda, né, se você considerar a questão da inflação, né, quando você acrescenta a inflação. No caso do IPVA nós tivemos um aumento de 15%, e no caso do Fundeb, né, Fundeb, também tivemos um pequeno aumento de 11%, que significa que ficou praticamente na metade. Então, essa diferença entre o orçado e o realizado, ela já é prevista orçamentariamente, ou seja, o orçamento é feito com alguma folga. E, além disso, nós estamos tendo esse ano quedas importantes de receita. E como é que a gente está levando isso aí? A gente está, na verdade,
a gente está fazendo um orçamento por mês, né? Chega no final do mês, eu vejo como é que está a situação e a gente planeja o mês seguinte, porque a gente não está tendo nem previsão das transferências mais. Primeiro a gente tinha uma previsão de quanto vinha de FPM, de CMS, nem isso agora eles estão passando para a gente. Este mês eu já recebi a previsão de junho do FPM, que é 200 mil menor do que de junho do ano passado. Eu estou falando em valor nominal, né? Mas a do ICMS até agora não chegou, porque a gente sabe que o Estado está com mais dificuldade que o governo federal. Aliás, não é só o Estado de Minas, todos os estados estão com mais dificuldade do que o governo federal para acertar as suas contas. Então, nós estamos levando desse jeito. Todo mês a gente olha e programa as coisas do mês seguinte. Tá? A explicação que tem é essa. Não, nota-se que, de fato, essa é a realidade, que só se comenta nisso, só se fala disso, não tem outro assunto. Mas aqui no nosso caso de Jacutinga, também tem um dado interessante aqui, Eduardo, com referência às despesas com a saúde. Ficaram em 22,6% do orçamento, sendo que ela estava beirando 32%, ela fechou ano passado com 32%. Você sabe o que se deve disso? Foi uma reestruturação? Ou porque tirou daqui as despesas relativas às subvenções sociais não estão aqui? Não, elas estão. O que acontece é o seguinte, nós estamos fechando o primeiro quadrimestre. E o primeiro quadrimestre, o que acontece? Tanto a saúde quanto a educação, a folha de pagamento tem um peso muito grande. Então, tanto da saúde quanto da educação, a folha de pagamento tende a ser menor no começo do ano. Tá? Então, na educação, por exemplo, janeiro nós temos, não podemos esquecer que nós temos metade dos funcionários que são contratados. Então, eles não trabalham em janeiro. Né? Mas não ficou, como nos anos anteriores, quando você fechava um ano, você tinha que fazer a demissão, o pagamento das férias, então não ficava para janeiro? Esse ano não ficou? A indenização, ela não entra. Não entra no cálculo pessoal. Tá? Então, tanto a saúde quanto a educação, nesse primeiro quadrimestre, eles têm mesmo um valor mais baixo. Até porque nós temos uma receita extra do IPTU. Então, ela faz com que a receita fique maior perto da despesa. Conforme a gente for chegando perto do final do ano, a coisa vai apertando. Então, hoje, esse mês de abril, por exemplo, né, entrou extra 2.600.000 de IPTU. Então, uma receita que está variando aí em torno de 4 milhões, que é a receita mensal do município, esse mês de abril foi acrescentado 2.600.000. Então, é mais de 50% da receita normal. Então, isso aí, é lógico, traz os índices para baixo. Mas é o que eu falei, a folha de pagamento vai continuar a mesma até o final do ano. Então, conforme os meses forem avançando aí, nós vamos chegar acima dos 25% na educação e perto dos 30% na saúde. Eu não digo que a saúde vai ter o mesmo gasto de anos anteriores, porque nós não sabemos como é que vai ficar a questão financeira. Né? O que tá acontecendo na saúde hoje é que a gente está tendo muito problema com os laboratórios no fornecimento de medicamentos de autorização judicial, de alto custo. Né? Então, as faturas que estão vindo lá são altas. E isso aí está deixando a gente bastante preocupado. Porque a educação, ela entrou já no trilho, a gente tem condição de projetar até o final do ano quanto que ela vai gastar. Agora, a saúde está uma dificuldade. Aparentemente, o primeiro quadrimestre não dá uma performance bem clara do que vai acontecer durante o ano, né? A grande realidade é essa, né? Porque se você imaginar que a folha de pagamento já está em 52%, junto com a da Câmara, então, né? Então, mas numa receita grande de IPTU
Né? Então, na verdade, junto com a da Câmara, ela está dando 52, mas sozinha ela está dando 44. É porque ela vai subir para 52, 53, com certeza, porque, o limite dela. Porque a matemática é inversamente proporcional, né? A receita não vai atingir e a linha do salário vai ser a mesma se você não tomar nenhuma decisão. Né, e nós não podemos esquecer que salários são 13 meses, né? Então. E esse ano, tem o 13º também. E esse ano também não pode fazer o que foi feito nos anos anteriores, né? Pagar-se as rescisões do ano seguinte, né? Vai ter que pagar, porque encerra o exercício, né? Mas a rescisão, como eu disse, ela não entra no cálculo de pessoal. Mas ela tem que ficar no contas, tem que ficar dinheiro em caixa, não é isso? Eu acho que esse está o grande debate hoje quando se fala disso aí, né? Por quê? Porque a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Municípios, se as coisas continuarem como estão, nenhum município vai acabar cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Hoje já 75% dos municípios já sabem que não vão cumprir. Tá? Então, eu não sei se vai ser tomada uma outra medida ou o que vai ser feito, mas melhorar a arrecadação seria uma possibilidade, mas ela não depende do governo, depende da economia como um todo, né? E a projeção já é de caída de PIB de novo, né? De mais isso, 2%. Então você não tem, nós estamos assim meio também sem saber o que é que vai acontecer com o conjunto dos municípios. O rapaz que vende remédio, um dos rapazes que vende remédio para nós aí, ele me falou a semana passada que ele foi numa reunião lá numa prefeitura em São Paulo, falou um nome lá, não sei, e aí diz que o próprio financeiro da prefeitura falou para ele, olha, você toma cuidado, que você vender até o meio do ano para a prefeitura, tem chance de você receber, o que você vender daí para frente não tem. Então o pessoal está com muito medo, né? Você vê a situação de estados que nem o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e o próprio Minas Gerais, que já está parcelando o salário dos funcionários, né? Parcelando o salário dos servidores. Quer dizer, não tem só o problema do percentual, tem o problema do caixa também. Não tem dinheiro para pagar. Porque uma coisa é falar em percentual de não atingir os 53%. Aqui, eu tenho certeza que a menor preocupação do Noé é não atingir esse índice, até porque ele não interessa depois dessas contas dele, né? Se ele for reeleito, isso aí ele não vai ser de novo, então isso não é preocupação dele. Mas a preocupação dele é não ter dinheiro para pagar. Essa é outra história, quer dizer, a questão do caixa hoje, ela é muito mais importante para quem está na prefeitura do que o índice. Porque o índice ele tem como justificar depois, agora o caixa ele não tem como justificar. Se não pagar o salário do pessoal, não tem como justificar. Então, acho que isso é o que está mais importando hoje. Só um minutinho, agradecer a presença do vereador Daniel Bernardes. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Estela. Chico aqui presente. Eduardo. Tony. Então, eu cheguei um pouquinho atrasado devido a outros compromissos, mas estamos aqui. Então, estamos começando aqui pegando o fio da meada, né? Mas, pelo que o Eduardo está falando aí, é uma grande preocupação que o município tem e que vai continuar tendo até ver se melhora alguma coisa, né? Porque eu acho que o quadro de funcionários, o salário do funcionário, dos prestadores de serviço, são primordiais, né? Que são a coisa que tem que fazer em primeiro lugar. Então, fica meio que comprometido, mas está andando, né? Tá certo. A gente vê por aí fora parcelando, né? Os pagamentos, os vencimentos dos funcionários. Então isso é muito doloroso, muito triste. Mas graças a Deus aqui, né, Eduardo? A gente ainda está conseguindo pagar em dia, né? Aqui está tudo em dia, Eduardo. O quê? Aqui na prefeitura está tudo em dia, o pagamento de... Não, tem um pouco de fornecedor atrasado, então, sim, mas nada que seja... Uma folha de pagamento está em dia. Isso. Tá. Tudo dentro do normal. A folha de pagamento está em dia, Eduardo. A folha de pagamento está em dia, vai pagar dia 1º, se Deus quiser. Então tá, joia. Eduardo, a gente vê aí
tive conversando com a Noé esses dias, o grande problema de acertos, de dívidas anteriores que está vindo agora, aparecendo para a atual administração, acertos de INSS, acertos de funcionários antigos, demandas na justiça e tudo mais, que acaba estourando agora para ter que pagar. Isso aí tem uma certa previsão, pode estourar algum tipo de orçamento, atrapalhar alguma obra, atrapalhar algum outro tipo de andamento dentro da prefeitura, é isso? Já está tendo, a repercussão já está tendo, né? Que já está sendo pago. As despesas da parte administrativa, que inclui o INSS e essas indenizações, do ano passado para esse ano, o empenhado aumentou 35% por conta disso aí. Né? Só da Expro já é 170 mil quase, do Palácio das Artes ali. Palácio das Artes. Isso, de indenização de funcionários que foram demitidos sem por favor, justa causa. Explica o negócio do Palácio das Artes, que eu não estou sabendo, não estou por dentro. Então, é um precatório, né, que foi decidido em última instância, né, e agora tem que pagar. Já está há muito tempo esse precatório. É isso, exatamente. Foi da utilização do Palácio das Artes, né, como escola, né, sem o pagamento do respectivo aluguel. E agora também está tendo aquelas ações do pessoal do quinquênio, aquelas ações dos funcionários, que julgadas já tem uns 300 e poucos mil, né, dos quais o município já pagou uns 50 e poucos mil, e tem a julgar ainda, a gente fazendo pela média, porque não julgou ainda, a gente não sabe o valor, né? Mas fazendo pela média dessas que já saíram, vai dar mais de 1 milhão. Aí também esse restante que tem a ser julgado ainda de funcionários. São mais de 90 funcionários que tem ações na justiça. Você poderia esclarecer mais ou menos, tentar detalhar, não precisa ser muito fino não, do que é sobre o que? Pagamento de hora extra? Tem vários tipos, são várias ações trabalhistas. Tem pagamento de hora. Eu sei que muitos funcionários entraram na justiça na gestão passada, não é isso? Tem os específicos, tem os casos dos que foram mandados embora na gestão passada, que todos ganharam, né, e todos nós estamos tendo que pagar o tempo que ele ficou sem trabalhar, né? Então ele foi mandado embora em 2011, vamos dizer, ou 2012, e aí ele foi recontratado em 2014, 2013. E esse período tem que ser pago. Esse é o caso dos aposentados? Menos de 70 anos, é isso? Em parte, isso. Que foi que o Darcy mandou embora, e aí eles foram na justiça, pelo estatuto, antes de completar 70 anos, eles não poderiam ter sido dispensados, né? Isso. Essa é uma parte. Essa é uma parte. Outra parte são ações comuns que tem lá, de exigência de quinquênio e de outros direitos trabalhistas que não foram respeitados e o pessoal ganhou. Tá? Então, é diversificado. Nesses casos, não inclui o daquele antigo, do lixo lá, quando foi a Colevar? Não tem algum da Colevar que... Não, da Colevar, até onde eu sei, não existe nada decidido ainda a respeito disso. É em definitivo. É em definitivo, mas que tem, né? Não, tem ação judicial, mas não tem decisão ainda. Tá. Mais alguém tem alguma dúvida? Parece que o vereador Panizzolo também parece que está adentrando aqui no plenário. Se tiver, seja bem-vindo. Mais alguém tem alguma pergunta? Nada mais havendo manifestar. Declaro encerrada essa audiência pública do primeiro quadrimestre de 2016. Agradecendo a presença de todos e dizendo que se alguém não assinou a lista ainda de presença, está em cima do balcão na entrada. Um bom dia a todos, muito obrigado pela presença de todos.